Agradeço a oportunidade, pastor Marcelo, pastora Jaqueline. Eu peço ao Senhor, pastor Marcelo, que enche esse lugar com a glória dele, para honrar e glorificar o nome dele. Que ele enche esse lugar e a vida de vocês com abundância de saúde, de revelação, de sabedoria, prosperidade do Senhor sobre essa igreja. Que ele traga mais pessoas. Esse lugar aqui é estratégico, não é à toa, né? Que nós viemos para cá. Aqui tem um propósito. E eu creio que a nossa igreja vai encher com pessoas que querem compromisso com o Senhor, que são responsáveis em fazer a obra do Senhor com amor, com devoção, com responsabilidade. E eu creio que em breve esse lugar vai estar cheio, para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. E hoje eu vim aqui, irmãos, para compartilhar um tema, que é: você já teve um grande encontro com Jesus? Você já teve um grande encontro com Jesus? Guarda aí, procura aí na sua mente como que foi esse grande encontro que você teve com ele. E eu vou falar de 3 histórias de 3 irmãos nossos da Bíblia que tiveram esse grande encontro com Jesus e tiveram a vida deles transformada, impactadas, e o milagre que aconteceu, esse grande encontro que aconteceu na vida desses irmãos, transbordou para a vida de outras pessoas. Amém? E eu queria compartilhar a primeira história, que é da mulher samaritana. Está no livro de João. Quem quiser acompanhar, a gente vai ler só alguns versículos, tá? Então, o livro de João, capítulo 4, do 1 ao 40, que conta a história da mulher samaritana. E eu vou ler alguns versículos aqui. O versículo 6, que fala assim: está ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. O versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10 fala assim: Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. No 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? No versículo 13, fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. No 15 fala assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí nós vamos para o versículo 28, que fala assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens. Eu quero só abrir um parêntese aqui, porque quando ela deixou o cântaro, não sei se alguém conhece aqui, vamos falar, o cântaro ou um balde de água não é nada, é muito pesado, né? Quando ele é cheio de água, ele é muito pesado. Então, para a mulher deixar aquilo ali, o cântaro representava a vida dela, a vida pesada que ela tinha, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito, não. Eu só quis associar o cântaro com a vida pesada que ela tinha, e ela deixou ali,
e foi correr na cidade. E aí o verso 29 fala assim: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? No 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E o mais incrível, os samaritanos creem em Jesus. No 39 fala assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. O 40 fala assim: Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles. Então, ficou-lhe 2 dias. O 42 diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabendo que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus! Olha o transbordar daquela mulher, olha o que o grande encontro daquela mulher com Jesus fez na vida daqueles outros samaritanos. Jesus, ele se aproxima das pessoas, ele as confronta com a revelação de Deus. Algumas pessoas ficam, como vocês leem a Bíblia e sabem, e outras ficavam e outras deixavam de seguir. E aprendemos com essa história da mulher samaritana que ela se contrasta com a história de Nicodemos. O que aconteceu com Nicodemos? Quando ele conheceu as verdades de Jesus, o que Nicodemos fez? Ele se manteve calado. E o que ela fez, a mulher samaritana? Ela conheceu Jesus naquele poço. A primeira vez que ela o viu, e ela o reconheceu como Senhor. Ela permaneceu sobre a luz do Senhor. E ainda apresentou Jesus para toda aquela sociedade. Irmãos, aquela sociedade era a mesma que desacreditava dela, que criticava a vida dela. Olha a coragem que ela teve. O impacto com Jesus, o grande encontro que ela teve com Jesus foi tão grande que ela se despiu, né, de todo o medo e foi lá falar o que tinha acontecido na vida dela. Contou para aquela comunidade que desacreditava dela, que podia ter apedrejado ela, que podia ter, né, xingado, maltratado e etc. e tal, que a gente sabe como era naquela época, e a vida que ela levava. E o que ela fez? O impacto foi tão profundo que ela foi lá e contou para toda aquela comunidade. E aquela comunidade foi tão impactada com a história dela que eles foram até Jesus para conhecê-lo. Olha que impacto. Olha o que Jesus faz na nossa vida. E olha o que ele faz quando a gente tem um grande encontro com ele. Né? E Jesus apresentou a ela as boas novas. E as boas novas, nós temos que apresentá-la a todos. Meus irmãos, quanta gente sedenta por uma palavra, por conhecer Jesus, e às vezes a gente nem se liga. É dentro de um ônibus, é num posto de gasolina, é num supermercado. A gente pode falar das boas novas em qualquer lugar. Olha para vocês verem o tanto que isso é marcante. Nós fizemos um trabalho lá em São Paulo, nós compramos 500 Bíblias, e nosso grupo era de 10 pessoas. E nós dividimos as 500 Bíblias, então cada uma teve, né, as 50. E a nossa tarefa, como vocacionados, era deixar em metrô, em clínicas, em qualquer lugar. E eu estava com a minha filha no shopping. E eu dei uma para o moço que estava lá olhando os carros. Ele abraçava essa Bíblia, gente, parecia que ele tinha ganhado assim, R$1 milhão. Ele abraçava e pulava, o melhor presente da vida dele.
Ele falou isso, ele falou assim, o melhor presente da minha vida. Minha filha ficou olhando assim para ele, porque ele não teve vergonha de pular com a Bíblia abraçada. Aí eu deixei uma Bíblia naquelas cadeiras, né, aqueles banquinhos que ficam entre o meio do shopping lá, e eu deixei uma mensagem e deixei o meu número de telefone. Aí a moça me liga, eu estava na papelaria com a Marcela, a moça me liga e fala assim, moça, você deixou uma Bíblia aqui, e tal, tal, tal. Aí eu falei para ela, virei para ela e falei assim, é um presente de Deus para você. E comecei a chorar. E eu falei para ela assim, você aceita uma oração? Ela falou assim, aceito. Eu chorava de um lado, ela chorava do outro, o povo da livraria não entendeu nada. A Marcela falou, meu Deus, minha mãe está ali que está no manto, né? Eu fui para um canto e o moço da livraria me acompanhando, achando que eu estivesse passando mal, né? E eu não estava, eu estava orando com a pessoa que pegou a Bíblia, sabe? Então, assim, são gestos tão pequenos que muda a vida da pessoa, né? Que muda completamente o dia da pessoa. E assim, a gente pode fazer isso, né? Andar com Bíblia dentro do carro, dentro da bolsa, sabe? E eu ando aqui com aqueles papelzinhos de evangelização dentro do meu carro, como eu gosto de falar com o frentista. Eu vou lá às 7 horas da manhã, entrego para ele, e a gente conversa, a gente bate papo, e eu entrego o papelzinho para ele, sabe? Então, assim, é simples. A gente aqui fala assim, nossa, tem que vir um anjo do céu, tem que ver, nossa, as trombetas. Não é isso. O evangelho é simples. Amém, meus amados? É na simplicidade que a gente impacta a vida do outro, que a gente transborda na vida do outro. Ah, mas é difícil, Marise, porque, nossa, eu não tenho tempo. No seu serviço, deixe uma Bíblia de presente para um bilhetinho, um chocolatezinho, sabe? É coisa simples, meus amados, que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? E aí, eu queria falar de um outro encontro, o grande encontro que Pedro teve. Pedro teve, meus amados, e isso foi a coisa mais encantadora, assim, quando você lê, né, o capítulo 1 de João, tá? Nós vamos do 40 ao 42. Fala assim, 1 João 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. João era João Batista. E o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe, já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42, o versículo. E levou-o a Jesus. Então, quer dizer, André levou Pedro a Jesus. E olhando Jesus para Pedro, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, quer dizer também pedra, né? E o mais incrível é que quem ouviu falar de Jesus, através de João Batista, foi André. Então, André, ele ouviu falar por João Batista. Ele ainda não tinha conhecido Cristo. A vida dele, só de ouvir falar, foi impactada. E o que André fez? Correu para achar Pedro, Simão, né? Para achar o irmão, para apresentá-lo a Jesus. Não é lindo isso, gente? Quando vocês leem assim a palavra e entram na história, não dá vontade. Você fica imaginando André correndo no meio daquele povo todo, procurando o irmão, para apresentar uma pessoa que ele nem conheceu, que ele ouviu falar, porque a vida dele foi impactada, porque ele ouviu falar. Imagine você, o que você não pode fazer pela vida do seu irmão? Porque você conhece, você ouve. A sua vida, você já teve o grande encontro. A sua vida já foi marcada. E olha o que você pode fazer pela vida do outro.
como André fez da vida de Pedro, né? E o grande encontro que Pedro teve com Jesus, além de Jesus mudar o nome dele de Simão para Pedro, Jesus viu o potencial que havia nele. Porque vocês acham que Pedro era fácil? Cada um dos discípulos tem uma característica, tem um perfil, tem uma personalidade. Mas Jesus, ele não olhava e via. Ele olhava através da pessoa, ele via o potencial da pessoa. E às vezes, a gente fica com receio de apresentar Jesus, porque você vai pela aparência da pessoa. Ah, ela não vai ouvir. Ah, ela não vai aceitar. Eu vou falar, pedir para orar pela pessoa? Jamais. Ela não vai aceitar. Então, que nós deixemos os achismos de lado e vamos transbordar e vamos impactar a vida das pessoas. Quem faz é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você. A única coisa que a gente tem que fazer, se dispor, obedecer o ID. O ID não é para quem faz curso de A, B, C, D, E, não. Na palavra não fala isso. Na palavra fala ID, pregai, anunciai. Não é só para mim, não é só para Elane, não é só para o pastor Marcelo. É para você, para você, para vocês todos. Amém? Não vim dar briga, não vou vir brigar, não. Então, isso é o que acontece quando a gente tem o grande encontro. Eu vou abrir um parênteses e vou contar o meu grande encontro. Eu não ia contar, mas eu vou contar. Em 2007, eu trabalhava num centro de oncologia aqui em Goiânia. E a gente a nossa equipe trabalhava com agenda. A pessoa agendava para falar conosco e era 1 hora para cada pessoa. Eu trabalhava 5 horas. E quem me ganhou para Jesus foi eu vou falar o nome dela, que eu já falei também, já contei. É Mônica o nome dela, e ela é nutricionista. Então, as nossas agendas eram lotadas a semana inteira. Nesse dia, a nossa agenda, a minha e a dela, ninguém marcou nada. Gente, 5 horas sem fazer absolutamente nenhum atendimento. Isso não é de Deus? Deus marcou aquele grande encontro. E aí, ela falou assim, eu queria te apresentar uma pessoa. E começou a falar de Jesus para mim. Olha, eu achando que era o médico que chegou, a enfermeira que chegou nova, a equipe que chegou nova, eu estava pensando que era para ela apresentar essas pessoas, né? Mas não. Ela começou a falar de Jesus para mim de uma forma tão doce, apresentou para mim um Jesus tão de amor, que eu passei 5 horas chorando. Eu saí de lá com a cara desse tamanho assim, inchada de tanto chorar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu quero conhecer. Mônica, eu quero Jesus, eu quero conhecer. Como que eu faço? E ela falou assim, então vamos fazer uma oração. A oração de confissão. E eu levantei minha mãozinha, estou lá sentada, fechei o olho, e ela orando e eu repetindo. De repente, meu cabelo era aqui assim. Eu senti um óleo escorrendo. Aí eu pensei assim, nossa, mas ela está despejando azeite na minha cabeça, isso aqui vai virar, vai inundar isso aqui. E eu sentindo aquele negócio correr. E não parava. E eu falei, enfim, vou deixar, né? Ela que está derramando, não sei qual é o propósito disso, mas enfim. Fechei os olhos e senti. E eu senti aquele azeite, mas eu senti meu cabelo
todo banhado. E eu sentia tanto que escorria. E eu sentindo aquilo. Gente, quando eu abri o olho, não tinha nada. Meu cabelo estava seco. E eu olhava para o chão. E eu falava assim, cadê o azeite, Mônica? Você não estava derramando azeite na minha cabeça? E ela, não. Mônica, meu cabelo está molhado. Eu passava a mão, estava seco. Naquele dia, gente, olha, estou até arrepiada. Eu senti a presença de Deus tão forte na minha vida, que foi o meu grande encontro. A partir dali, nunca mais eu larguei de Jesus. Nunca mais. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E claro, né, gente? Cada um tem o seu grande encontro, mas todo dia a gente tem um grande encontro. Porque assim, quem aqui já não foi livre de um assalto, de um capotamento, de um acidente grave? E eu creio que isso é um grande encontro. Porque é o livramento que Ele nos dá. Então, quando a gente percebe que o grande encontro não é só o dia da sua conversão, não é, né? Cada dia nosso é um grande encontro que Jesus nos proporciona. Só que, para você ter esse grande encontro, você tem que estar disponível. Seu coração tem que estar aberto para viver isso. Senão vai ser mais um dia. Um grande encontro pode ser um homem em situação de rua, está lá, você passa, você entrega um pão, você entrega um café quentinho, você entrega uma marmita, você entrega uma palavra. Esse é um grande encontro, porque não é sobre você. Se fosse sobre a gente passava reto, nem olharia para aquele pobre moço. Mas é Jesus que coloca esse amor no nosso coração. É Jesus que fala assim, vai lá e entrega um pão, vai lá e entrega uma marmita, vai lá e dê um bom dia. Não é sobre a gente, mas é sobre Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, da nossa vida. É Ele que é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Não há outro, meus amados, não há outro. Então, não é essa vontade que a gente tem de ajudar o próximo, não é nossa. Não é sobre nós. Ah, eu sou boazinha, vou ali, vou fazer acontecer. Não é. Não adianta. Nós não somos assim. A nossa natureza é caída. É sobre Jesus. O que Ele faz no meu e no seu coração. Então, a gente tem que estar sensível, sim. A gente tem que estar com o coração disposto. É fácil? Não. Quem falou que ia ser? Ele já nos preparou, falando que não ia ser. Mas Ele venceu. Se nós somos a imagem e semelhança dEle, se nós somos filhos, se nós somos herdeiros, então nós também venceremos. Já somos vencedores. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E o outro grande encontro foi quando Marta e Maria perderam seu irmão, acharam, né? Que perderam Lázaro ali naquele dia. A palavra está lá em João 11, do 1 ao 46. Vou ler só alguns também, tá? Depois meditem nessas palavras, porque quando você lê várias vezes, o Senhor fala com a gente de várias formas, né? Eu vou ler o 11, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. No versículo 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir no mundo. Isso é Marta falando com Jesus. Espera aí, antes o 24 fala assim, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar, falando de Lázaro, para Jesus. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus para Marta, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No 26 fala assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? No 27 fala assim, disse-lhe ela, sim, Senhor, creio. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. No 34 fala assim, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. No 35 fala assim, Jesus chorou. 36, o verso 36 fala assim, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. No 39, Jesus dá uma ordem, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Jesus já cheira mal, porque é já de 4 dias. No 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Glória a Deus. Eu creio que o grande encontro de Marta e Maria foi justamente nessa hora. Porque a palavra relata que eles eram amigos. Que Jesus amava Marta, Maria e amava Lázaro. Já conheciam Jesus. Já tiveram outros encontros. Mas o grande encontro foi exatamente no dia que ele manda tirar a pedra e ressuscita Lázaro. Glória a Deus por esse momento. Porque elas choravam há 4 dias. Aqui fala que Marta, Maria já estavam sem esperança. E o que Cristo fez? Foi lá e realizou o grande milagre. Esse milagre não foi só na vida de Lázaro. Esse milagre foi para Marta, foi para Maria, foi para todos aqueles que estavam ali. Porque tinham pessoas ali cuidando de Marta e Maria nesse luto. E Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, fez o grande milagre. E os 3 ali, os 3 irmãos, eu creio que foi um grande encontro com Jesus, pelo que Jesus fez, não só na vida de Lázaro, mas fez também na vida de Marta e de Maria. Amém? E aí eu creio que todas aquelas pessoas que estavam ali junto, elas puderam experimentar o amor de Jesus. Eles puderam experimentar ali a compaixão, a misericórdia. E só quem experimenta esse amor é quem tem esse grande encontro. Sabe por quê? Pensando aos olhos naturais, a gente poderia pensar assim, nós não somos nem dignos de ter esse grande encontro. Mas nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. E a nossa fé tem que alcançar isso, meus amados. A gente se diminui muito. A gente se vê de uma forma que Jesus não nos vê. E a gente insiste em ver como a gente se vê, como o outro nos vê. Tira esse foco
Quem é você para se ver da forma que você se vê? Quem é você para ver o outro da forma que você quer ver? Pergunte para Jesus. Jesus, como o Senhor me vê? Jesus, como que eu tenho que ver a Elane? Jesus, tira a venda dos meus olhos espirituais para eu ver a Elane, para eu ver o pastor Carlos. Eu não quero ver vocês com os meus olhos naturais. Eu quero ver vocês com os meus olhos espirituais. Que a partir de hoje, você faça essa pergunta antes de olhar para o seu próximo. Antes de olhar para quem está ao seu lado. Como que Jesus o vê? Porque os nossos olhos são julgadores. Os nossos olhos não são compassivos. Os nossos olhos não são perdoadores. Os nossos olhos são fracos, são míopes. Mas, se você já teve um grande encontro, eu creio que você já experimentou esse amor. E eu creio que você vai querer amar, vai querer ver, vai querer cuidar do outro como Jesus cuidou e amou de você. Amados, que nós celebremos os grandes, os pequenos encontros, os grandes encontros, que nós celebremos todos os dias os encontros que nós temos com Jesus. Que nós sejamos sensíveis, que nós criemos uma atmosfera de intimidade com o nosso Pai. Marise, como que é, o que eu preciso fazer para criar essa atmosfera, para criar essa intimidade? Orando, buscando na palavra, orando, jejuando, lendo a palavra, pedindo que Deus tenha em você a referência para Ele, para você fazer a vontade dEle. Peça para Deus. Senhor, eu quero ser seu parceiro hoje, o que eu preciso fazer? Vai para a academia? Senhor, eu quero ser seu parceiro aqui na academia, o que eu preciso fazer? E às vezes, Deus tem uma palavra única para você entregar para o seu instrutor. Para alguém lá dentro da academia que está precisando. Para alguém próximo a você na rua, que passou por você e está precisando dessa palavra. Isso é intimidade. Porque você só vai entregar o que Deus mandar. Você não vai entregar de você mesmo, porque você nem tem essa capacidade. Quem te capacita é o Espírito Santo. Não adianta você querer fazer da sua própria força, não vai adiantar, não vai sair, não vai acontecer. Espírito Santo, eu quero parceria, eu quero fazer parceria com o Senhor. Qual é a palavra? Ele te dá o versículo, Ele te dá o capítulo, Ele te dá o livro. Basta a gente se dispor. Agora, se você é aquela pessoa que mimizenta, não vou falar, não vou fazer. Ninguém é. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que aqui na Estrela de Davi não acontecem essas coisas. E que o Senhor tenha misericórdia para não deixar isso acontecer com a gente. Mas que o Espírito Santo, que nos conhece e nos capacita, que Ele faça através das nossas vidas. Que Ele faça, que Ele fale
E a gente só precisa obedecer, se dispor. Não tem receita de bolo. Não tem receita pronta. Porque o Senhor fala comigo de uma forma, o Senhor fala com o pastor Marcelo de outra forma, o Senhor fala com a pastora Jaqueline de outra forma, fala com a Natália de outra forma. Não tem receita de bolo. Agora, a intimidade, ela só é conquistada quando você tem um tempo para Ele. E o que eu vejo disso? Ele pagou um preço muito alto por nossas vidas. Ele teve uma morte de cruz que eu tenho certeza que eu, como mãe, não faria pela minha filha. Mas Ele fez por mim. Ele me tirou lá do lamaçal. Eu sei de onde eu saí. E eu converso com Ele como se eu estivesse conversando com meu pai. Eu não tenho mais pai. Meu pai faleceu vai fazer 20 anos agora. Mas eu converso com Ele nessa intimidade que eu tinha com meu pai. Conto os causos, tudinho para Ele. Papai, cuida desse caso, cuida disso, cuida daquilo, é assim, é assado, é cozido. Eu falo, eu converso, e eu não tenho um pingo de vergonha de falar para vocês que eu converso. Quem me vê conversando sozinha, fala assim, vou internar ela daqui a pouco, porque está doida. Mas não é. Quando eu quero falar, quando eu quero chorar, eu me derramo, gente, eu não tenho vergonha. A Marcele fala assim para mim, a minha filha, ela passa, o quarto dela fica ao lado do meu, ela passa, eu estou lá chorando. Mãe, que tanto que você chora, mãe. Aí depois eu estou conversando. Mãe, que tanto que você conversa sozinha. Eu falo, calma, eu estou nos pés de papai. E eu não saio, gente. Não saio. E eu falo para vocês, não saiam. Coloque nos pés de papai. Nós temos um pai, ninguém aqui é órfão. Eu não sou órfão. Essa palavra de orfandade não faz parte da minha vida. Nós temos um pai que é todo poderoso, que deu a vida por nós. E nós temos muito que agradecer. Agradecer. Porque nenhuma outra pessoa vai fazer o que Ele faz por mim e por você. Nenhuma outra pessoa vai fazer o que Ele fez por mim e por você. Então, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação é somente para Ele. Somente para Ele. Não tem outro. Nós não temos outro Deus. Então, que eu e você possamos sair daqui com essa simplicidade no coração, com essa palavra simples, porque o Evangelho é simples, é a gente que quer, dificultar o entendimento dele, mas a palavra é muito simples. E nosso Pai também é muito simples para falar conosco, audivelmente. E Ele fala de uma forma que eu entenda, que você entenda. A forma que Ele fala é diferente. Porque eu sou meia quarta-feira. Eu sou meio quarta-feira. Eu não entendo. Falar difícil comigo, eu falo, para. Não estou entendendo. Tem que falar do jeito que eu entendo. O Tico e o Teco, meu, tem uns probleminha. Então, tem que falar de uma forma que eu entenda. Tem gente que já é mais, robusto, tem que falar mais prolixo, tarará. Então, olha como o nosso Pai, Ele respeita a nossa individualidade, as nossas dificuldades.
Ele respeita a nossa personalidade. Olha o tanto que ele é cuidadoso. E ele cuida nos mínimos detalhes, gente. O que eu acho mais lindo nisso tudo é a forma que ele cuida, que ele ama incondicionalmente, apesar dos nossos mimimis, apesar das nossas criancices, apesar das nossas nhenhenhé. Eu acho que ele olha lá de cima e fica assim, rindo, sabe? Meu Deus, por que ela não vê assim, enxerga assim, tal. Vou mostrar para ela, peraí. Então, que a partir de hoje, a gente preste atenção nesses pequenos detalhes do dia, nesses grandes encontros que o Senhor proporciona todos os dias. E que a gente possa transbordar na vida do outro, em amor, em sabedoria, em acolhimento. Quantos aí fora e quantos de nós aqui dentro precisa ser acolhido? Que a gente passe a olhar para o outro e a cuidar do outro como Jesus nos olhou. Com esse amor incondicional, com esse amor que não julga, com esse amor simples, cuidadoso, carinhoso. Amém? E eu queria que vocês pedissem ousadia. Não adianta eu vir aqui falar assim, pastor Marcelo, eu vou pedir para Deus te dar ousadia. Pastor Marcelo não vai querer ousadia. Aí ele vai falar assim para mim, não ora por isso não. Ora por discernimento. Então, não vai adiantar. Por isso que cada um tem que chegar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me dê ousadia, me dê intrepidez, me dê sabedoria, coloque o seu amor no meu coração, para que eu transborde na vida do outro, para que eu cuide do meu irmão, para que eu cuide daquele que eu nem conheço, mas eu quero que o Senhor coloque esse amor do Senhor no meu coração, porque no meu coração não tem esse amor. Mas se o Senhor colocar, eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou vê-lo como o Senhor o vê e não com os meus olhos naturais. Amém? Glória a Deus. Então eu quero pedir agora para Deus abençoar cada um de vocês com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, com muita compaixão e misericórdia. Amém? Obrigada pela oportunidade, pastor Marcelo.